Marcos capítulo de número 5, versículos de 1 a 14. Marcos 5, de 1 a 14. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. E o endemoninhado foi curado pela graça de Deus. Às vezes, na minha responsabilidade pastoral, eu tenho que prestar muita atenção no que eu falo. Eu tenho uma responsabilidade que é dada por Deus, a qual eu não posso menosprezar. Eu me preparei para pregar hoje em outro texto. Eu ia pregar em Juízes, capítulo 16, e ia falar sobre Sansão. Talvez eu faça isso na próxima oportunidade. Acho que só daqui uns 2 meses que eles vão me deixar pregar, né? E como de manhã eu falei sobre o Deus do impossível, Deus me incomodou para que eu trouxesse um depoimento pessoal, um testemunho pessoal daquilo que Deus fez na minha vida. Eu até conversava com Samara ali, eu falei: Samara, você que é uma menina atenta, e me diz aí, eu já falei sobre esse assunto alguma vez na igreja, e eu, sinceramente, irmãos, eu não me lembro se eu já toquei no assunto que eu vou tocar aqui hoje. Se eu já toquei no assunto que eu vou tocar aqui hoje, recebam os irmãos como um vale a pena ver de novo. Se eu não falei, eu tenho certeza que vai abençoar a nossa vida. E mesmo que eu já tenha falado, eu não tenho dúvida que isso vai encontrar no nosso coração as nossas necessidades e vai acrescentar muito a nossa fé. O texto que eu li aqui, ele fala de um homem, em outro evangelho vai falar que eram 2, que era possesso de demônios, que tinha uma vida completamente complicada. Ele andava no cemitério, não conseguiam prendê-lo, não conseguiam dominá-lo, ele andava nu para cima e para baixo, colocavam algemas, ele quebrava, ele agredia as pessoas, ele se machucava. Era um homem conhecido e famoso no seu ambiente por causa das suas debilidades. E a debilidade dele não era um problema psiquiátrico, não, era demônio mesmo. E a gente tem que entender que existe a questão da psiquiatria e existe a questão da possessão demoníaca também. As duas coisas são reais. A gente não pode, de alguma forma, considerar que tudo é demônio, como também não pode menosprezar que o demônio tem poder para atuar e para fazer coisas terríveis na vida das pessoas.
Eu sempre que leio esse texto, eu lembro da minha vida. A maioria dos irmãos aqui, não todos, porque nós temos alguns irmãos que são novos aqui, conhecem a minha história, que eu me converti numa penitenciária. Eu cumpri a pena, eu era condenado, eu tinha vários processos, e eu cumpri a pena numa penitenciária em Salvador, na famosa Mata Escura, né? A Lemos de Brito, é uma penitenciária famosa na Bahia, a mais famosa de todas. Eu cumpri a pena naquele lugar porque eu era um homem igual a esse aqui. Eu era um homem cheio de demônios, cheio de capeta. Eu fazia mal às pessoas, eu feria as pessoas. Eu fui preso, e digo isso com muita vergonha hoje, mas glorifico a Deus porque Ele mudou a minha história, inclusive por homicídio, mais de uma vez. Eu tive uma história que foi marcante, e inclusive foi alvo de algumas monografias, de mestrado, de doutorado. Eu tenho até em casa, no meu gabinete, eu devo ter alguma que mandaram para mim. E tive a minha vida muito noticiada à época, isso há uns 30 anos atrás, depois da minha conversão, por causa das coisas que Deus fez na minha vida no decorrer da minha história, depois que eu recebi Jesus como meu Salvador. A minha vida era dramática, porque eu vivia num relacionamento direto com os demônios. Eu era de uma religião na qual a gente sustentava os demônios com cachaça, farofa e galinha preta. E como esse homem, como esse gadareno, eu frequentava cemitérios também. Eu ia para o cemitério meia-noite para fazer despacho. Pulava o muro do cemitério de Vila Formosa, o maior de São Paulo, juntamente com a minha equipe, para nós podermos fazer despachos naquele lugar. E a minha vida ela tomou um rumo diferente no dia que eu conheci a Cristo e me entreguei a Jesus Cristo. Foi no dia 21 de junho de 1988. Naquele dia, fazem 33 anos, eu coloquei a minha vida nas mãos de Jesus e disse para Ele, e disse para a minha família, e disse para a sociedade, e disse para o diabo, e disse para todo mundo: eu não quero mais ter essa vida. Eu quero uma vida com Cristo. Eu quero uma vida diferente. Eu não conhecia Cristo, eu não era não fui filho de evangélico, não tinha evangélicos na família. Eu acho que na minha família o primeiro fui eu, que despontou como evangélico. Mas eu conheci Jesus através de pessoas que testemunhavam de Jesus. E decidi então me entregar a Jesus em junho de 88 e fiz isso. E a partir daquele dia, no dia 22 de junho, eu já não era mais a mesma pessoa. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. Eu me entreguei a Jesus no dia 21 de junho, e no dia 22 de junho eu já não era mais a mesma pessoa. Deus começou a mudar a minha vida. Eu era viciado, eu cheirava cocaína, fumava maconha, fumava cigarro, eu bebia, eu tomava droga injetável, até o dia 21. Do dia 22 em diante, eu nunca mais precisei dessas coisas, porque Jesus me libertou de tudo isso. E foi já o primeiro milagre na minha vida, porque hoje eu sou especialista em dependência química, eu fiz vários cursos por algumas universidades federais no país, né? Inclusive sou pós-graduado em dependência química, e eu sei como a dependência é uma doença que é difícil de lidar com ela. Existe uma tal de síndrome de abstinência que pode, em alguns casos, levar até a morte. O tratamento é difícil, o tratamento demanda muita paciência, a recaída pode acontecer e tem um monte de fatores. Mas no meu caso, eu não sei porquê, aprove a Deus me curar de imediato, me curou de imediato. Eu nunca mais precisei fumar. Eu fumava cigarro desde os 12 anos, fumava 3 maços de cigarro por dia, fumava maconha todo dia. Todo dia, eu fumava maconha quando eu acordava para me dar disposição e fumava maconha quando eu ia dormir para me dar sono. Cheirava, droga na veia. Chegou um tempo, irmãos, que quando eu ia num médico era difícil encontrar uma veia, porque eu era todo furado. E eu mesmo me aplicava, né, na maioria das vezes. Então, muitas vezes eu perdi a veia e graças a Deus que
eu não tive nenhuma sequela maior, porque eu usava algumas drogas. Tinha uma droga chamada Fernegan. E o Fernegan, quando a pessoa errava a veia, ficava necrosada a carne. E eu, graças a Deus, eu nunca tive uma necrose por causa disso. Nenhuma. Deus vinha me preservando, Davino, desde o início da minha caminhada, que começou com 12 anos. Tanto as drogas, quanto a macumba, quanto a vida no crime, tudo aquilo começou com 12 anos, adolescente. E foi até os 28, no dia que eu me encontrei com Jesus, 16 anos. Mas me converti e Deus começou a mudar a minha história. Me tirou de uma vida promíscua, eu era uma pessoa promíscua. Entre outras coisas, eu era uma pessoa viciada em sexo. E por causa disso eu arrumei até alguns filhos, né, na época. Graças a Deus, os que eu encontrei eu cuido até hoje, né? Os que eu consegui encontrar eu cuido até hoje. Os demais eu procurei, mas não encontrei. Mas os que eu consegui encontrar até hoje eu cuido. E agora, como crente, Deus não somente me curou das drogas, como me curou dessa compulsão também. E eu pedi a Deus que me desse uma esposa. Foi quando eu conheci a Rai na penitenciária, 6 meses depois da minha conversão. Conheci a Rai. E a Rai, que também vinha de uma vida difícil, uma vida complicada, tinha se convertido na mesma época que eu. Nós não nos conhecíamos e um dia então, em janeiro de 89, ela foi fazer uma visita no presídio. Nos conhecemos e estamos juntos até hoje. 7 meses depois nos casamos e estamos juntos até hoje, um suportando o outro para a glória de Deus. Eu estou brincando, ela é uma bênção na minha vida. Eu sei que ela está em casa assistindo e eu não posso dar mole, senão o couro come quando eu chegar, né? Mas ela é uma bênção, de verdade, ela é uma bênção na minha vida. Dormir no mato com um frio desse não é brincadeira, não. Depois que nós nos casamos, 15 dias depois do nosso casamento, aliás, para ser mais exato, foram 10 dias, eu fui transferido para o Carandiru, em São Paulo. Eu fui para lá porque em São Paulo, eu tinha 8 processos para responder. Então eu fui para o Carandiru. E cheguei no Carandiru, eu sabia que a minha jornada seria grande. Até aí eu já estava preso há 4 anos. Eu esperava com muito otimismo ficar preso no máximo mais uns 10 anos. Com muito otimismo. E fui para o Carandiru para responder processo, fiquei 3 anos só respondendo processo. E foi nesse período, as minhas experiências com Deus, elas eram tremendas, elas foram tremendas, sempre foram. Eu vivi alguns milagres de Deus que se eu contar para você, você vai dizer que eu estou exagerando. Mas não, verdade, Deus é tremendo, querido. Olha para mim aqui, ó. Deus, Ele pode fazer o impossível na vida de qualquer um. E eu me lembro de um dos grandes milagres que aconteceu comigo, e é disso que eu queria falar nessa noite, que eu não sei se eu já falei. Foi em 92. O ano de 92 no Carandiru foi marcante, foi o ano do massacre. Lembra do famoso massacre do Carandiru? Pois é, no começo daquele ano eu estava lá. E eu já tinha, dos meus processos, respondido quase todos. Só faltava um. Mas o que faltava era complicado demais. Fidelina é advogado, a sua filha também, vão entender por que eu disse dessa complicação. Eu era réu confesso num homicídio qualificado, com 3 qualificativas. Complicado. E eu ia passar pelo júri popular. E para agravar a minha situação, o meu histórico na vida do crime era o seguinte: 9 processos, 2 fugas da penitenciária, preso na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná e agora em São Paulo respondendo processo. Olha o meu histórico. E eu ia ser julgado, eu ia a júri popular naquele mês, e eu sabia que se eu fosse condenado, eu estaria então selando o meu destino para esses 10 anos que eu esperava mais com muito otimismo. Mas eu poderia, de alguma forma, ter uma pena amenizada. E considerando que eu já estava preso há quase 7 anos, eu poderia sair mais rápido. E aí eu orei a Deus. Eu me lembro do dia que eu fiz essa oração.
Eu estava numa cela no pavilhão 4. O pavilhão 4 era a enfermaria do Carandiru. E eu trabalhava naquela época na enfermaria. Trabalhava inclusive com o Drauzio Varela, que é famoso hoje. Na época ele só era famoso para nós, né? Porque ele era o médico que vinha prestar serviço de graça no Carandiru. E ele era muito amável de fato. Aquilo que ele mostra nos filmes era exatamente aquilo. E eu trabalhava ali, e eu me lembro que aquela noite foi difícil. Eu trabalhava na enfermaria onde ficavam os pacientes terminais. Foi no auge da AIDS. Quem já assistiu o filme do Drauzio aqui, ou leu o livro, se lembra que ele fez inclusive um levantamento para ver quantos presos tinham AIDS naquela época. E deu em torno de 1.700 presos dentro do presídio aidéticos. E eu trabalhava na enfermaria que esses camaradas ficavam. Eu era o enfermeiro, entre aspas, né? Não tem aquela coisa de terra de cego, quem tem um olho é rei? Então, eu era o enfermeiro ali. Eu ministrava os medicamentos, eu colocava a soro, eu tirava a soro, eu dava injeção, até porque eu era bem experiente com agulha, né? Eu era bem experiente com isso. Eu aplicava injeção, eu dava o medicamento, eu fazia o banho de leito. Tinha alguns que não aguentavam nem se limpar, eu limpava os caras, eu fazia isso voluntariamente. Porque eu já transformado por Cristo, eu tinha o desejo de servir. E lá no Carandiru, então, o que eu fiz foi servir em todos os aspectos. Pra você ter uma ideia, eu dava aula de alfabetização pela manhã em um dos pavilhões, trabalhava na diretoria de valorização humana à tarde em outro pavilhão, e à noite eu cuidava dos doentes aidéticos na enfermaria do pavilhão 4, e morava lá também. Tinha esse privilégio de ter uma cela individual, né? O que não era muito comum lá. E naquela noite, foi o começo, foi mais ou menos no meio do mês de janeiro. Eu estava muito triste. Deixa eu dizer para você, crente fica batido também. Às vezes a gente acha que o crente ele é um super-homem, uma super-mulher que não sente dificuldades. Crente fica batido. Naquele dia eu estava batido. Eu era líder evangélico lá dentro, trabalhava, não ficava parado. Eu tinha minha visita, minha esposa me visitava, minha filha Esther já tinha nascido, minha mãe estava sempre comigo, os meus irmãos. Eu era uma pessoa dentro daquela limitação, né, de estar no Carandiru, mas eu era um camarada feliz. Mas eu não tinha o principal que eu queria ter, era a liberdade. O meu sonho era um dia estar num lugar como esse que eu estou agora. Era o meu maior sonho, Samara, pregar o evangelho num púlpito. Era meu maior sonho, porque eu pregava no presídio, todo dia. Tinha vezes que eu pregava 3, 4 vezes no presídio. Agora eu queria pregar aqui fora. Eu nem sabia como era a igreja do lado de fora. A igreja que eu conhecia era a igreja do presídio. E naquela noite eu fiquei muito triste. Eu me lembro que eu chorei. Chorei, eu subi na grade. E a grade de onde eu estava, a única coisa que a gente via da rua era o metrô passando. E uma antena grandona que tinha, né? Uma antena gigantesca que tinha lá naquela época. Hoje tem um monte, hoje é diferente. Aliás, hoje o Carandiru nem é mais um presídio. E eu olhava para aquilo e a saudade apertando meu coração. Saudade da minha filha, saudade da minha esposa. Vontade de estar do lado de fora, vontade de estar numa igreja, conhecer uma igreja. Eu chorei um bocado. Eu chorei, mas eu sabia das minhas responsabilidades. Eu sabia que era praticamente impossível. Como as pessoas olhavam esse homem aqui e achavam que era impossível que aquele homem pudesse ser transformado. Eu olhava para a minha história e dizia, não é possível eu sair daqui. Eu sou réu confesso, num crime qualificado, homicídio, triplamente qualificado, réu confesso. Como é que eu vou sair daqui? E eu orei naquele dia, no meio das lágrimas, e disse para Deus o seguinte, olha Deus, eu disse mais ou menos isso, não foi nessas palavras, mas esse foi o sentido. Eu disse para Deus assim, Deus, eu não quero que o Senhor me tire daqui, eu sei que eu não posso sair, mas eu quero que o Senhor me dê forças para suportar esse momento difícil que eu estou vivendo.
Irmãos, tem hora que a gente precisa pedir a Deus força. Eu não sei se você já pediu isso alguma vez na vida. Isso nunca sai do meu coração, Cláudio. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Em lágrimas eu olhei a Deus, eu me lembrei do versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, e coloquei nas mãos de Deus. Eu falei: olha Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu quero que o Senhor me dê forças. Eu preciso de forças, eu estou chegando no meu limite, estava chegando no meu limite mesmo. Eu era um camarada que não podia, dentro do presídio, dar mole, no sentido de demonstrar fraqueza. Não é com medo de bandido, não. É porque eu era um referencial entre os bandidos. Os bandidos olhavam para mim e viam em mim um exemplo de uma pessoa convertida. Claro que sempre tinha um ou outro que queria me passar a faca na goela, né? Mas a maioria olhava para mim. Quantos e quantos bandidos chegavam na minha cela, bandido mesmo, bandidão de São Paulo, aqueles caras tipo PCC de hoje, chegava na cela e falava, chegava com aqueles caras marrentos, né? Aí entrava na cela, desaguava a chorar. Ora para mim, irmão, ora por mim, me ajuda aí. Está difícil, a mesma coisa que eu estava sentindo, outras pessoas sentiam. Então eu não podia demonstrar fraqueza, eu só podia chorar diante de Deus. Irmãos, tem hora que não adianta, você não pode chorar diante de outras pessoas, só dá para chorar diante de Deus. E eu chorei ali diante de Deus. No dia seguinte, eu acordei, e eu me lembro que quando eu acordei com paz no coração, coisa que só Deus pode fazer. Camarada com uma história igual a minha, dormindo numa cela do Carandiru, dizer que acordou com paz, tem que ser milagre de Deus, né? Mas eu acordei com paz no coração. Minha cela abriu, ela abria cedo. Minha cela, na realidade, tinha noite que nem fechava, porque às vezes eu ia para a cela 1h30 da manhã, cuidando dos doentes, e quando dava 5 da manhã já era aberta para eu poder cuidar de outras atividades que eu tinha. Quando abriu a cela no dia seguinte, eu estava convicto de que Deus tinha ouvido a minha oração. Apesar de saber que seria muito difícil que Deus pudesse, ou que Deus fizesse alguma coisa, por Deus sempre soube que Ele pode qualquer coisa. Mas eu confiei que Deus haveria de responder minha oração. Do jeito que eu pedi, eu não queria mais do que isso. Eu só queria que Ele me desse forças. Fui para a minha rotina. Fui viver minha vida e daquele dia até o final do mês eu não tive mais um baque de tristeza, não tive nenhum. Daquele dia até o final do mês eu fiquei com muita paz no coração. E o final do mês era o dia do meu júri. Estava chegando. E ia chegando, estava se aproximando. E chegou o dia do júri. Eu me preparei, orei, tinha uma comunhão muito grande com Deus, eu ainda tenho, mas às vezes eu tenho saudade da cadeia. Hoje a gente ora 5 minutos, já está, né? Na cadeia, irmãos, eu orava 3 horas direto de joelho. 3 horas, ajoelhado, orando ao Senhor. Eu tenho vergonha, porque já há muito tempo que eu não faço isso. E eu orei a Deus. E aí foram me buscar, eu tinha motorista particular e tudo, né? O veículo especial, normalmente com escolta. E era o tal do coração de mãe. Já ouviu falar no coração de mãe, Lucas? Coração de mãe era um camburão que tinha em São Paulo, que sempre tinha lugar para mais um. Por isso que era coração de mãe. Sempre tinha lugar para mais um. E me enfiaram naquele camburão junto com mais uma turma, me levaram para o fórum. Cabia 2, quando acabava a vaga de um, cabia mais 2. E eu cheguei no fórum e entrei na sala do júri. O júri é uma coisa terrível para quem é réu, né? Para advogado, para o juiz, para o promotor, não. Para quem está assistindo, não. Mas para quem é réu, é uma coisa terrível. Me colocaram na cadeira dos réus, eu já tinha passado por júri, eu já não era o primeiro. Isso é um gato?
Deixa ele aí, pode deixar ele aí. Esse gatinho ele é amigo nosso, ele fica o tempo todo com a gente. É um gato mesmo. E eu sentei na cadeira dos réus. E naquele dia, quando eu sentei na cadeira dos réus, eu comecei a chorar. Irmãos, o júri começou 8 horas da manhã. Ele foi até quase meia-noite. Eu chorei o tempo todo. Eu me lembro que minha mãe estava na assistência, minha esposa, minha tia. Minha mãe chorava, minha tia chorava, e a Raia ali assim, ó. Minha mãe disse para mim que olhava para a Raia e falava assim, poxa, que mulher mais insensível. O marido, numa situação dessa, ela nem, né? E do lado da Raia tinha uma mulher, uma estudante de direito, e sempre os estudantes de direito vão no júri para poder aprender, né? E uma estudante de direito budista. E aí a Raia não gosta de falar, vocês conhecem a Raia. E aí quando a mulher sentou do lado dela, a Raia começou a conversar com ela. E ainda mais quando você vê a Raia conversando muito, é porque ela está nervosa. E ela começou a falar, e contou nossa história toda para a menina que estava com ela. E a menina ficou impressionada, né? Poxa, que história, porque a história da Raia é pesada também. E aí então começou o julgamento. A primeira coisa que faz é o depoimento do réu. E aí então o juiz me entrevistou. E naquela entrevista do juiz, eu comecei a falar. E eu falei algumas coisas que talvez ele nunca tenha ouvido. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu estou aqui sendo julgado por um crime, mas eu cometi muitos outros crimes além desse. Eu não sei qual vai ser o veredito, mas eu tenho certeza de uma coisa. O Senhor já me perdoou pelas coisas que eu fiz. Eu não sei se tem algum jurado aqui. Um jurado ouvir um negócio desse, já pensa logo, esse cara está querendo se safar, né? E aí eu disse assim, olhando para os jurados. O advogado tinha dito, nunca olhe para os jurados, baixa a cabeça o tempo todo. Mas eu olhei para os jurados e disse assim, olha, Deus teve misericórdia de mim. E eu preciso que vocês tenham misericórdia de mim agora. Eu já estou preso há 7 anos e quero viver. Quero ter minha vida. Quero estar com a minha família. E aí passou. Aí foi a vez do promotor. Fidelino, pense num promotor bom. O cara pegou aquele processo, mas ele floreou tanto naquele processo, até por causa do meu passado, do meu histórico, que depois dele falar, até eu fiquei com medo de mim mesmo. Que o cara foi fera. O cara falou mesmo, ele tinha um argumento muito forte. Ele falou durante as 2 horas que ele tinha direito de falar, e eu fiquei assustado. E na hora que a estudante de direito que estava perto da Raia ouviu o promotor falar, olhou para ela e falou, minha filha, pode esperar que você vai ver que não vai ser agora que você vai ter o seu marido de volta. A Raia virou para ela e falou, espera só um pouquinho que você vai ver o que meu Deus pode fazer. Eita mulher, glória a Deus. Aí foi a vez do advogado. E o advogado foi falar. E eu descobri uma coisa que eu não sabia naquele júri. O meu advogado tinha um probleminha de dicção. E quando ele falava em público, ele gaguejava. Você está rindo porque não era você que estava no meu lugar. Depois de ter passado por aquela situação, com o promotor top de linha, e ouvi um gago, e um gago pior, viu irmão? Pior, que é um gago que eu acho que nem tinha lido o meu processo, porque ele dizia assim, o argumento de defesa dele, Fidelino, era o seguinte, eu juro de pé junto que não foi ele. Mas como assim, se eu era réu confesso? Eu já estava chorando, aí eu desaguei de vez. Falei, poxa Senhor, eu pedi tanto. E o júri transcorreu. O promotor não quis nem tréplica. Não quis nem réplica, né? Porque
diante do que ele viu, ele pensou, esse já era. Esse não vai sobrar nem um fato, né? E aí então os jurados foram para a sala deles, eu fui para a minha cela, eles foram para a sala, eu fui para a cela. E depois de algum tempo, não demorou muito não, acho que uma meia hora no máximo, trouxeram a gente de novo para dar o veredito. E naquele dia eu descobri que Deus, Ele tinha algo tremendo preparado para mim. Na hora da sentença, na hora do veredito, a decisão dos jurados e a fala do juiz foi o seguinte: absolvido. Eu não acreditei, irmãos. Eu não acreditei. E saí, deu vontade de sair pulando. Eu não podia sair pulando, senão ia tomar um tiro, né? Eu ainda era preso, não deixei de ser preso. Minha família ficou feliz e eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, graças a Deus, agora eu só preciso. Eu já estava preso há quase 7 anos. Eu já tinha uma condenação de 9. Então agora, com os procedimentos de mudança de regime, essas coisas, eu imaginei, com 2, 3 meses eu não vou estar na rua. Porque Deus tinha mudado a minha vida. Como Ele mudou desse homem aqui, Ele mudou a minha vida. E quando Ele muda a nossa vida, Ele garante a vitória. Voltei para o Carandiru, feliz da vida. De novo, né? Chegar no Carandiru feliz da vida, só eu mesmo, né? Nenhum de vocês ia chegar no Carandiru feliz da vida. Fui para a minha cela. Naquela mesma noite, dia 30 de janeiro de 92, no meio da madrugada, porque a liberdade lá em São Paulo, no Carandiru, só acontecia de madrugada. Para não ter troca de preso, para não ter confusão, a liberdade só era realizada depois da meia-noite. Aí eles tinham tempo para fazer toda a revisão na documentação. Aí quando foi depois da meia-noite, eu vi o guarda abrir minha cela e dizer para mim, pega tudo que você tem que você vai embora agora. Eu pensei, uai, tem alguma coisa errada, porque eu ainda sou preso de Salvador. Eu tinha que responder o meu processo e, sendo absolvido, voltar para Salvador. Mas eu vou discutir com o cara era autoridade, né? Eu falei, tá bom, o senhor tem certeza? Tenho, então vamos. Eu fui. Aí na hora que eu estava saindo, tinha uma triagem, passa por uma primeira triagem, por uma segunda, por uma terceira e a quarta já na porta de saída. Eu passei pela primeira, passei pela segunda, passei pela terceira. Quando chegou na porta de saída, o guarda começou a mexer no meu prontuário. Aí ele olhou para mim e falou, vem cá, você tem um processo na Bahia? Falei, pronto, acabou minha alegria. Eu falei, eu tenho. Aí ele olhou de novo, folheou para lá, folheou para cá. Falei, tá bom, vai embora. Se o alvará está aí, pode ir. Aí eu saí, fui embora. Cheguei em casa e aquela noite foi festa em casa, porque eu tinha casado com a Rai, tinha 3 anos. Nós nunca tínhamos tido uma noite juntos depois do casamento. Aí eu posso garantir para vocês que foi festa. A alegria de eu chegar em casa, minha mãe, a Rai, minha filhinha, que foi fruto de um relacionamento dentro de uma visita íntima. Você sabe por que eu saí naquele dia? Porque Deus é tremendo, Ele mostrou o poder dEle. Primeiro que, como eu tinha um processo ainda em andamento, primeiro seria impossível eu ser absolvido naquele júri. Você já viu isso, Fidelino? Ou você, Rubiné? Réu confesso ser absolvido? Só se fosse num caso bem de defesa pessoal, alguma coisa assim. Dá para amenizar por ter confessado, isso aí. Segundo, porque quando eu saí de lá, era impossível alguém passar por aquele processo de saída do Carandiru tendo uma pendência. Era impossível. A Justiça de São Paulo, o sistema prisional de São Paulo é um dos melhores do país. Eles me colocaram para fora. E terceiro, para fechar esse ciclo, é claro que como crente eu saí,
Fiquei feliz por causa do engano, mas eu não podia ficar com o engano. Fiquei 8 dias em São Paulo, peguei um ônibus com a minha esposa, falei com ela e viemos para Salvador. Eu falei, eu vou me entregar à justiça, porque eu ainda devo à justiça. Me entreguei à justiça, voltei para a penitenciária e depois de alguns dias, foram dias, o próprio juiz conseguiu um indulto presidencial para mim. E eu saí de lá sem dever nada. Aliás, eu saí ainda no lucro. Vou dizer por quê. Porque a minha pena era 9 anos. No indulto presidencial eu ganhei 1/3 da pena, 3 anos. Eu já estava cumprindo 7, significa que eu tenho 1 ano de crédito ainda, né? Claro que eu nunca vou buscar. Em nome de Jesus Cristo. E eu saí dali. E hoje vivo para a glória de Deus. Tem gente que fica meio assustada comigo quando ouve a minha história. Mas eu posso garantir que Deus mudou a minha história. Eu não digo isso só porque eu sou pastor e estou aqui, não. Todos os lugares por onde eu passei depois que eu saí de lá, eu fui diretor da FEBEM, irmãos. Eu tenho 2 cursos superiores, 3 pós-graduações e umas 15 especializações em universidades por esse país afora. Fui diretor da FEBEM, dei aula na escola penitenciária. Trabalhei na vara da infância e da juventude 13 anos. Você acha que alguém com um passado como o meu poderia se engajar na justiça de um estado? Praticamente impossível, mas eu trabalhei. Fui funcionário do sistema prisional e atualmente trabalho com a Polícia Militar aqui na Bahia. A propósito, em outubro agora eu vou dar até uma aula para os soldados novos que estão chegando aí. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Aquele homem endemoninhado, as pessoas olhavam para ele, não acreditavam que um dia ele pudesse ter uma vida diferente. Comigo não foi diferente. As pessoas me olhavam, as pessoas que me conheciam no passado, elas não acreditavam que eu pudesse ter uma vida diferente. Minha família tinha medo de mim. Minha família. E eu não tiro a razão deles, não. A única pessoa que ainda me abraçava com muito afeto e carinho nessa época era minha mãe. Só minha mãe, mais ninguém. Minha família tinha medo de mim, a sociedade tinha medo de mim, a polícia me procurava para me matar. E a justiça para me enfiar dentro de um porão da penitenciária, pior que pudesse existir nesse país. Mas Deus olhava para mim e falava assim, filho, eu posso mudar a tua história. Como mudei a história daquele homem lá, endemoniado, cheio de demônios como eu, cheio de demônios, que vivia em cemitérios como eu, que as cadeias não podiam segurá-lo, eu fugi da penitenciária 2 vezes, um homem que se feria, que feria outras pessoas, era eu. E Deus é tremendo, Deus é poderoso, Ele faz coisas que a gente nem imagina, e às vezes eu estou falando isso aqui para nós, aqui para as pessoas que estão assistindo, e isso não é uma mensagem expositiva, isso não é um sermão, isso é um testemunho pessoal. E as pessoas então podem acreditar no que eu vou dizer agora. Pode acreditar no que eu vou te dizer. O Deus do impossível continua agindo nos nossos dias. Eu não sei qual a sua demanda. Eu sei que nenhum de vocês passa por aquilo que eu passei. Disso eu tenho certeza. Mas eu acredito que muitos entre os irmãos e irmãs aqui e aqueles que estão em casa também vivem situações complexas na sua história, na sua vida. E o que eu quero dizer para você é que Deus pode mudar o quadro da vida de qualquer um. As pessoas não acreditavam na mudança da vida deste homem. Tanto é que no versículo de número 14 diz que o povo saiu para ver o que estava acontecendo, ninguém acreditava. Na minha família foi assim.
As pessoas olhavam para mim e não acreditavam. As pessoas olhavam para mim e não acreditavam que Deus pudesse ter feito tanta coisa na vida de uma pessoa tão miserável, tão desgraçada como eu. Eu era uma pessoa desgraçada, eu era uma pessoa miserável, eu era mau caráter, mas Jesus Cristo mudou a minha história. Para mim não tinha saída, como para aquele homem não tinha saída, mas Deus mudou a história dele. Ele se tornou, sabe o quê? Um missionário lá na cidade de Gadara. Ele se tornou um missionário entre os seus. Ele pregava o evangelho, e quando ele pregava o evangelho, ele fazia exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Falava daquilo que Deus fez na vida dele. Não tem um testemunho maior do que esse. Falar o que Deus fez na nossa vida. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Deus fez o impossível. Só Deus pode fazer o impossível. Só Deus. O possível nós fazemos, mas o impossível só Deus. E nessa noite de domingo, agora são 7h30, pela orientação de Deus, eu deixei de pregar um sermão que eu havia preparado, para dar um testemunho pessoal do que Deus fez na minha vida. Eu não sei de que maneira, irmãos, mas eu acredito que isso vai alcançar o teu coração. Eu acredito que isso vai te fazer refletir. Talvez alguém fique até, que coisa esquisita, pastor um bandido. Não, eu não sou bandido, eu sou crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu era perdido, sem luz, sem salvação, mas o Senhor estendeu as suas mãos para mim e mudou a minha história. E é isso que Ele faz na vida de todos aqueles que creem. Aquele evento de janeiro de 1992 demonstrou mais uma vez para mim o quanto Deus me ama. E eu queria muito, irmãos, nesta noite, que você tivesse essa convicção. Olha para dentro de você agora e diga para si mesmo: Deus me ama. Apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar de tudo e de qualquer coisa, Deus me ama.